Neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação do estudo 24 da revista Sentinela. Esse estudo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 19 a 25 de agosto. Esperamos que todos os irmãos possam tirar bastante proveito. Então, o tema do estudo 24 é Seja hóspede de Jeová para sempre. E como base, o Salmo 15, verso 1, que diz: Ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos ver? Vamos entender o que precisamos fazer para continuar sendo amigos de Jeová e como devemos tratar quem também é amigo dele. Pergunta do parágrafo 1. Como o Salmo 15, versos 1 a 5 pode nos ajudar? Resposta. O Salmo 15 fala sobre como podemos continuar sendo hóspedes na tenda de Jeová. Lá é explicado o que precisamos fazer na prática para continuar tendo uma amizade bem forte com Jeová. Parágrafo 2. No que Davi talvez estivesse pensando ao falar sobre a tenda de Jeová? Quando falou da tenda de Jeová, Davi talvez estivesse pensando no tabernáculo, que por uma época ficou em Gibeão. Davi também falou sobre o santo monte de Deus. Provavelmente ele estava se referindo ao Monte Sião, em Jerusalém. Nesse monte, que ficava a vários quilômetros ao sul de Gibeão, Davi tinha montado uma tenda para abrigar a arca do pacto, até que fosse construído um lugar permanente para ela. Pergunta do parágrafo 3. Por que é importante entender o que o Salmo 15 diz? Temos uma gravura, mas vejam a resposta primeiro. Porque fala sobre algumas qualidades que precisamos desenvolver para continuar sendo amigos de Jeová. E nesta gravura podemos observar alguns israelitas entrando dentro de uma tenda bem grande. A descrição diz assim: para os israelitas que viviam na época de Davi, era fácil imaginar o que é ser hóspede na tenda de Jeová. Primeiro subtítulo do estudo: Ande de modo íntegro e faça o que é certo. Parágrafo 4, a pergunta: como sabemos que, para Jeová, precisamos fazer mais do que apenas nos batizar? Temos aí como base Isaías, capítulo 48, versículo 1. Resposta: no passado, simplesmente fazer parte da nação de Israel não fazia com que a pessoa fosse automaticamente um hóspede de Jeová. Alguns diziam servir a Deus, mas não faziam isso com sinceridade e retidão. Então, os israelitas que queriam ser hóspedes de Jeová tinham que aprender e seguir os requisitos dele. Da mesma maneira, para termos a aprovação de Jeová hoje, precisamos fazer mais do que apenas nos batizar e dizer que somos testemunhas de Jeová. Devemos continuar fazendo o que é certo. Muito bem, parágrafo 5. O que significa obedecer a Jeová em todas as coisas? Significa nos esforçar bastante para obedecer a Jeová em todos os campos da nossa vida, mesmo em coisas que não parecem importantes, inclusive quando estamos sozinhos. Parágrafo 6. De acordo com Hebreus capítulo 6, versículos 10 a 12, o que é mais importante do que as coisas boas que já fizemos no passado? Resposta: o mais importante é continuar adorando a Jeová de toda a alma até o fim. Apenas essas coisas boas que fizemos no passado não garantem que vamos continuar sendo hóspedes na tenda de Jeová. Então, se perseverarmos e não desanimarmos, poderemos ser amigos dele para sempre. Segundo o subtítulo do estudo, Fale a verdade no coração. Parágrafo 7. O que significa falar a verdade no coração? Isso envolve muito mais do que apenas não mentir. Além de sermos honestos quando falamos, precisamos ser honestos em tudo o que fazemos. Isso é muito importante, pois Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. Agora o parágrafo 8. O que não devemos fazer? Resposta: não devemos agir por falsidade, ou seja, fingir ser obedientes a Jeová em público e ao mesmo tempo desobedecer a ele quando estivermos sozinhos. Ao invés disso, devemos ser honestos em todas as coisas.
Parágrafo 9. Pergunta: o que aconteceu quando Jesus conheceu Natanael e o que podemos aprender com isso? Temos uma gravura referente a esse parágrafo. Mas vejam a resposta primeiro. Embora Jesus ainda não conhecesse Natanael, ele disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. É claro que Jesus também considerava seus outros discípulos como pessoas honestas, mas Jesus viu em Natanael uma sinceridade extraordinária. Assim como nós, Natanael era imperfeito, mas ele não era hipócrita. Ele era honesto em todas as coisas, e Jesus ficou admirado com isso e o elogiou. Então aprendemos a importância de sempre sermos pessoas verdadeiras, pois tanto Jesus como Jeová admiram isso. E nesta gravura podemos ver exatamente isso. Provavelmente Felipe apresentando para Jesus seu amigo Natanael. Podemos ver ele direcionando a mão para Jesus e estendendo a mão para Natanael. A descrição diz assim: Felipe apresentou Jesus a seu amigo Natanael, um homem sincero e verdadeiro. Será que também temos essas qualidades? Parágrafo 10. Por que devemos tomar cuidado com as coisas que falamos? Porque o Salmo 15:3 diz que um hóspede na tenda de Jeová não usa a língua para caluniar, não faz nenhum mal ao seu próximo e não difama seus amigos. Então devemos tomar cuidado, porque se usarmos a língua dessa maneira, poderemos acabar machucando as pessoas, e por causa disso, Jeová não nos aceitaria como seus hóspedes. Parágrafo 11. O que é calúnia? E o que acontece com o caluniador que não se arrepende? Resposta: em geral, calúnia envolve divulgar uma informação falsa sobre alguém, prejudicando a reputação dessa pessoa. Quando alguém mente sobre outros e não se arrepende, essa pessoa não pode mais ser uma testemunha de Jeová. Agora os parágrafos 12 e 13, uma só pergunta. Em que situações poderíamos acabar difamando nossos amigos? Temos mais uma gravura. Mas vejam a resposta. Situações quando ficamos falando de irmãos que fizeram algo de errado. Por exemplo, 1. Uma irmã que deixou de ser pioneira. 2. Um casal que saiu de Betel. Ou 3. Um irmão que não é mais ancião ou servo ministerial. E nesta gravura podemos ver exatamente uma situação que devemos evitar. Podemos ver aí dois irmãos conversando durante a reunião e um deles, que está franzindo a testa, está apontando para o orador na tribuna. Provavelmente eles estão falando mal ou difamando esse irmão, que inclusive é um amigo de Jeová. Então devemos tomar muito cuidado com essas atitudes. A legenda diz assim: sem perceber, podemos espalhar informações negativas sobre outros, e isso pode acabar virando calúnia. Então é algo muito perigoso que pode fazer com que percamos o favor de Jeová. Terceiro subtítulo do estudo: dê honra àqueles que temem a Jeová. Parágrafo 14. Explique como o hóspede de Jeová pode rejeitar aquele que é desprezível. Resposta: sendo imperfeitos, nós não temos condições de dizer se alguém é desprezível ou não. Nossa tendência é gostar de alguém que tenha personalidade parecida com a nossa e não gostar de outros que nos irritam. Mas a verdade é que devemos rejeitar apenas aqueles que Jeová diz que são desprezíveis. Isso inclui quem faz coisas ruins e não se arrepende, quem desrespeita nossas crenças e quem tenta nos afastar de Jeová. Parágrafo 15. De que maneira nós honramos os que temem a Jeová? Resposta: por procurarmos maneiras de mostrar bondade e respeito aos amigos de Jeová. Uma maneira de fazer isso está no Salmo 15, verso 4. Um hóspede na tenda de Jeová não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo para si. Então, por causa do amor que sentimos por Jeová e por outros, nós vamos fazer de tudo o que pudermos para cumprir nossas promessas. Pergunta do parágrafo 16. De que outra maneira nós honramos os amigos de Jeová? Outra maneira de honrar os amigos de Deus é por sermos hospitaleiros e generosos. E podemos fazer isso por passar tempo com nossos irmãos e irmãs, fora das reuniões e do serviço de campo. Isso nos ajuda a fortalecer nossos laços de amizade com eles e com Jeová. Quarto subtítulo do estudo: não ame o dinheiro. Parágrafo 17. Por que o Salmo 15 fala de dinheiro? Porque se nos preocuparmos demais com o dinheiro, ele pode acabar sendo mais importante para nós do que as outras pessoas, ou do que o próprio Jeová.
Nos tempos bíblicos, alguns se aproveitavam daqueles que eram pobres, emprestando dinheiro com juros tão altos que eles não conseguiriam pagar. Além disso, alguns juízes aceitavam suborno para condenar pessoas inocentes. Mas Jeová odeia quando as pessoas fazem essas coisas. Continuando, agora o parágrafo 18. Que perguntas podemos nos fazer para ver qual é o nosso ponto de vista sobre o dinheiro? Temos aí como base Hebreus capítulo 3, versículo 5. Então a resposta. Pergunte-se, será que eu fico pensando em dinheiro e em tudo que eu poderia comprar? Se alguém me empresta dinheiro, será que eu demoro para pagar achando que não vai fazer falta para outra pessoa? Eu me sinto mais importante que outro só porque tenho mais dinheiro? Eu tenho dificuldade em ser generoso com outros? Será que eu acho que alguém é materialista só porque tem dinheiro? Eu tenho mais amizade com pessoas ricas e dou pouca atenção para os pobres? Quinto e último subtítulo do estudo: Jeová ama seus amigos. Parágrafo 19. Qual é o principal objetivo por trás dos requisitos de Jeová? O principal motivo de Jeová exigir as coisas mencionadas no Salmo 15 é que ele quer que sejamos felizes. Por isso, quando fazemos o que Deus pede, nós temos uma vida melhor e ele nos protege. Parágrafo 20. O que os hóspedes de Jeová esperam para o futuro? Resposta. Os hóspedes de Jeová têm um futuro brilhante à frente. Os ungidos fiéis são convidados a morar nas muitas moradas que Jesus preparou para eles no céu. Já os que têm a esperança de viver na terra esperam o cumprimento da promessa em Apocalipse 21:3. Muito bem, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, a primeira pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? O que significa andar de modo íntegro e fazer o que é certo? A resposta está no parágrafo 5. Significa nos esforçar bastante para obedecer a Jeová em todos os campos da nossa vida, mesmo em coisas que não parecem importantes, inclusive quando estamos sozinhos. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos honrar, em vez de magoar, aqueles que temem a Jeová? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 15 e 16. Por procurarmos maneiras de demonstrar bondade e respeito aos amigos de Jeová. De acordo com o Salmo 15:4, podemos fazer isso por não deixar de cumprir nossa promessa, mesmo com prejuízo para si. E de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 13, por sermos hospitaleiros e generosos. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Por que é importante ter um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro? A resposta está no parágrafo 17. Porque se nos preocuparmos demais com o dinheiro, ele pode acabar sendo mais importante para nós do que as outras pessoas ou do que o próprio Jeová. E desta forma, não vamos ter o privilégio de ser hóspedes na sua tenda. Sem dúvidas, tivemos mais um estudo muito encorajador e instrutivo. Esperamos que todos vocês, com o auxílio desse vídeo, consigam elaborar excelentes respostas e consigam dar bons comentários para encorajar outros irmãos nesta reunião de fim de semana. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membro do canal. Essa opção tem ajudado muito o nosso canal a crescer e tem feito com que nossos vídeos cheguem a mais irmãos e ajude a todos eles. Um excelente fim de semana para todos vocês e um até mais aos próximos vídeos.